Buenas. O vídeo dessa feita é controlar a velocidade de motores. No caso aqui, eu tenho um ventilador de computador. Bom, basicamente esses motores funcionam com fontes de 12 volts. No computador são encontrados esses conectores aqui, que disponibilizam 12 volts entre um fio amarelo e um preto. Entre o fio vermelho e o preto é 5 volts. Só que os motores, em 99% dos casos, são alimentados em 12, o que utilizam então, no caso, o preto e o amarelo. Para quem não vai controlar motores no computador, não vai ter essa fonte disponível, pode utilizar esse tipo de fonte aqui, que são utilizadas em alimentação de hubs, alimentação de roteadores wireless, alimentação de câmeras de circuito interno de TV, e elas têm 12 volts e 1 ampere de corrente disponível. Bom, aqui no caso eu tenho 12 volts nessas garrinhas aqui, pelo menos é o que eu espero ter. E se eu alimentar o motor aqui no caso, aqui eu tenho um motor de 3 fios, que é o normalmente encontrado nos computadores. Então no caso aqui eu tenho o fio preto como terra, o fio vermelho, que é o do meio, como a entrada 12 volts, e aquele fio amarelo é uma resposta do cooler com pulsos conforme o motor vai girando, para informar a placa-mãe da velocidade que ela está girando. Só que para nós não é importante isso, então ele vai ficar sobrando. Bom, a gente quer controlar a velocidade do motor. No caso aqui, se eu simplesmente colocar 12 volts, ele vai girar na sua velocidade máxima, a velocidade que ele foi desenvolvido. Porém, imagine o seguinte, que eu alimente e desligue, alimente e desligue, ligue, desligue. Esse processo vai fazer com que o motor não consiga atingir sua velocidade máxima, mas também não fique parado, porque ele está ficando 50% desligado e 50% ligado, 50% desligado e 50% desligado. Se eu deixar mais tempo ligado, ele vai ficar girando mais rápido. E se eu só der uns pulsos rápidos, ele vai girar bem devagar. Basicamente, esse é o princípio do controle de rotação que a gente vai desenvolver hoje. Só que isso não vai acontecer tão lentamente quanto eu faço com a mão aqui. Esse processo vai acontecer várias vezes por segundo, em torno de 100, 200 vezes por segundo. E então isso praticamente não é notado, a variação da velocidade, os pulsos, né? Então basicamente seria um controle contínuo de velocidade. O circuito que utilizaremos será este. Basicamente essa parte aqui é um circuito de geração de pulsos, onde esse componente aqui, que é um resistor variável, vai definir quanto tempo este circuito fica ligado e quanto tempo este circuito fica ligado. Conforme um vai ficando mais tempo ligado que o outro, nós vamos ter a variação do percentual de tempo que ele fica ligado e o restante do tempo desligado. E este aqui é o circuito de, vamos dizer, o circuito de potência, embora não seja uma corrente muito alta, pois esse transistor não suporta muito mais do que meio ampere na conexão do motor aqui. E este diodo aqui tem por intenção bloquear a energia reversa que o motor gera de volta para o circuito. Basicamente é isso. Então, para a montagem desse circuito a gente vai precisar de 5 resistores de 1K2, 3 transistores BC337, 2 capacitores de 100 nanofarad e um potenciômetro de 10 kΩ. Bom,
O potenciômetro de 10 kΩ é do tipo normal, filme de carbono, encontrado em rádios, televisores antigos. Os transistores BC337 são encapsulamento TO92, tranquilo. Esses capacitores cerâmicos, em cima dele tem a estampa escrito 104. E os resistores de 1K2 tem a cor marrom, vermelho, vermelho. São resistores de filme de carbono de 1 quarto de watts. E tem também o diodo, um N4148. Bom, primeira coisa é fazer a distribuição dos componentes para formar esse circuito aqui. No transistor BC337, é possível observar que um dos lados dele é plano. Este lado plano, vamos dizer que é a frente dele, então a gente tem coletor, base e emissor. Então a parte plana vai ficar para baixo e ele vai ficar nessa posição aqui. Neste outro lado, o coletor dele também vai para cima. O coletor seria essa parte aqui de cima. Então é coletor, base e emissor. E aqui, coletor, base, emissor. Então aqui ele vai com a parte redonda para baixo. No caso, nesse ponto aqui. O último, BC, está no mesmo formato que esse aqui. Então vai ser do mesmo modo, com a parte redonda para baixo, parte plana para cima. O diodo, ele tem uma flecha aqui para cima. O risco desse diodo aqui, nessa parte, indica que é um risquinho preto que tem nessa parte aqui do diodo. Então essa parte vai para cima. Basicamente essa é a distribuição dos componentes. Agora eu vou fazer a interligação de todas essas conexões, conforme esse esquema aqui de cima. Bom, agora com mais calma, então vou montar a parte, as conexões aqui em X, alguma coisa mais complicadinho, vamos dizer assim, mas nada muito difícil também. A ponta desse resistor aqui, que no esquema é essa conexão, ela tem que ir para o transistor do outro lado. Então no caso aqui,
E agora o lado de lá faz a mesma coisa. O lado daqui vai para o transistor do outro lado. E agora fazer a montagem dessa conexão aqui. Que como nesse componente os 3 pinos estão para baixo, essa conexão está aqui, então eu vou ter que fazer uma volta por cima para conectar ali na linha de 12 volts. Agora vamos ver se funciona o circuito. Aqui eu tenho as conexões 12 volts e a ventoinha. Aqui eu fiz um risco branco nela aqui para ficar mais fácil de identificar, porque no vídeo não sei se vai ficar legal. Bom, aqui a ligação vai ser a mesma. Então aqui não sei se deu para reparar, eu solei 2 fios que vão ser usados para essa conexão aqui. No caso, o que vem do transistor vai para o preto, o que vem do 12 vai para o vermelho. Bom, conexão com a ventoinha está feita. Ah, faltou um fio aqui. Esse cara aqui eu esqueci. Vamos colocar ele. Bem, acredito que não falta mais nada agora. Aqui a conexão negativa e a conexão positiva. Vamos ligar então. Bom, o cooler está girando. No vídeo não sei como é que vai ficar essa imagem aqui, provavelmente não vai ficar grande coisa. Mas vamos tentar reduzir a velocidade dele. Bom, está praticamente parando, né? Está bem devagarinho. Agora é devagar mesmo, tanto que se eu parar ele não embala mais. Vou dar uma acelerada nele. E assim ele está na velocidade máxima. Esse transistor aqui, bom, está gelado. Talvez ele pudesse esquentar um pouquinho, mas não aparenta ter maiores problemas. Esses dois tem que trabalhar frio. Basicamente esse é o circuito. E aqui tem o controle da velocidade. Tem um barulhinho, não sei se dá para escutar no vídeo, mas ele tem um barulhinho bem agudo. Esse é o chaveamento do liga e desliga. Ele acaba dando um ruidinho. Isso vai depender bastante da marca do cooler, né? O barulho vai sair daqui. Basicamente é isso. Dá um joinha aí se gostou. Qualquer dúvida, bota um comentário, alguma coisa. Quando eu tiver um tempo disponível eu respondo. Valeu!